O segredo que o rio carregou. Alex sempre achou que a vida em Santa Clara do Rio era previsível como o curso das águas que cortavam a cidade. Aos 35 anos, ele era o dono da única serraria que ainda resistia na região, um homem de mãos calejadas e sorrisos raros, conhecido por duas coisas: sua habilidade em consertar qualquer coisa de madeira e o carinho excessivo que dedicava ao afilhado Miguel. O menino, filho de sua melhor amiga, Lúcia, completava 10 anos naquele sábado, e Alex tinha se encarregado de fazer o presente mais especial: um barco de madeira entalhado à mão com velas de pano vermelho e o nome Miguel queimado na proa. A festa acontecia no quintal da casa de Lúcia, um lugar cheio de buganvílias e o cheiro de bolo de milho que saía da cozinha. Alex chegou cedo, como sempre, para ajudar a arrumar as mesas e pendurar as bandeirinhas que ele mesmo tinha cortado. Enquanto amarrava um balão no corrimão da varanda, ouviu a voz de Miguel vindo do rio, atrás da casa. Tio Alex, olha só o que eu encontrei. O menino corria em sua direção, os pés descalços levantando poeira, segurando algo brilhante entre os dedos. Era uma pulseira de miçangas azuis e brancas, meio desgastada pela água. Alex sentiu o estômago revirar. Ele conhecia aquela pulseira. Ou melhor, conhecia a história dela. Onde você achou isso? Perguntou, a voz mais áspera do que pretendia. Lá na Pedra Grande, onde a gente pesca. Tava enroscada num galho. Miguel sorriu, orgulhoso. Será que é de uma sereia? Alex segurou a pulseira, os dedos tremendo levemente. As miçangas estavam frias, como se tivessem guardado o segredo do rio por todos aqueles anos. Ele se lembrou da noite em que tinha dado aquela pulseira para alguém. Não para Lúcia. Para ela. Alex, tudo bem? Lúcia apareceu na varanda, enxugando as mãos no avental. Seu olhar foi direto para a pulseira, e por um segundo, algo como medo passou por seus olhos. De onde tiraram isso? Miguel contou, animado, sobre o tesouro que encontrou. Lúcia ouviu em silêncio, mas seus dedos se fecharam com força na madeira da varanda. Quando Miguel correu para mostrar a pulseira aos outros primos, ela puxou Alex para dentro de casa, onde o cheiro de canela e açúcar não conseguia disfarçar a tensão no ar. Você não pode deixar ele ficar com isso, sussurrou, a voz trêmula. Joga fora. Agora. Por quê? Alex segurou seu braço. Lúcia, o que está acontecendo? Ela hesitou, os olhos úmidos. Então, como se uma represa tivesse se rompido, as palavras jorraram. Porque essa pulseira era da sua namorada. Da Mariana. Daquela que sumiu 10 anos atrás. O mundo de Alex parou. Mariana. O nome doía como uma faca. Ela tinha desaparecido uma semana depois da festa do peixe, quando os dois, bêbados de cerveja e juventude, tinham se beijado à beira do rio. Ele nunca mais a viu. Nunca soube o que tinha acontecido. E agora, aquela pulseira que ele mesmo tinha amarrado no pulso dela naquela noite, aparecia nas mãos de Miguel. Lúcia? Sua garganta estava seca. O que você não me contou? Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. Mariana não sumiu Alex. Ela foi embora. Porque estava grávida. E assustada. Os olhos dela encontraram os dele, cheios de uma culpa antiga. O bebê era seu. Mas ela não queria que você soubesse. Disse que você tinha sonhos maiores do que Santa Clara, que não ia querer ficar preso aqui por causa de um filho. Então, ela me deu o bebê. E sumiu. Alex sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Miguel. Seu afilhado. Seu filho. Você sabia? Sua voz era um rosnado baixo. Todo esse tempo, você soube e não me contou? Ela me fez prometer. Lúcia gritou, as lágrimas escorrendo. Disse que se você descobrisse, ia tirar o menino dela. Que você ia odiar os dois. Eu só queria proteger ele. Alex olhou pela janela. Miguel ria, correndo entre os primos, o barco de madeira que ele tinha feito nas mãos. Seu barco. Seu filho. E a Mariana? Perguntou, a voz quebrada. Onde ela está? Lúcia abanou a cabeça. Não sei. Ela só deixou um bilhete dizendo que não era mãe suficiente. Que eu daria um lar melhor para ele. Um soluço escapou. Eu tentei, Alex. Eu tentei ser suficiente para os dois. Ele saiu sem dizer nada. Caminhou até o rio, onde a Pedra Grande emergia das águas como uma ilha. Sentou-se lá, a pulseira apertada em sua mão, e olhou para a correnteza. O rio sempre tinha levado os segredos de Santa Clara. Os amores proibidos, as mentiras, as verdades que doíam demais para serem ditas. E agora, depois de 10 anos, ele devolvia um. Quando Miguel o encontrou, já era quase anoitecer. O menino sentou-se ao seu lado, silencioso por um tempo, como só as crianças sabem ser. Você tá bravo? Perguntou finalmente. Alex olhou para ele. Os mesmos olhos castanhos.
O mesmo sorriso torto que ele via no espelho todas as manhãs. Não, Miguel respondeu, colocando a pulseira no bolso. Só tô entendendo uma coisa. O quê? Ele hesitou. Não eram palavras fáceis. Talvez não houvesse palavras. Que às vezes a gente acha que tá perdendo uma coisa, mas na verdade tá ganhando outra sem nem saber. Miguel franziu a testa confuso. Então, como se entendesse mais do que qualquer adulto ali, deu um sorriso e encostou a cabeça no ombro de Alex. Você é esquisito, tio Alex, disse. Mas eu gosto de você. Alex fechou os olhos. Tio. A palavra doía, mas também era um convite. Ele poderia contar tudo agora. Poderia virar o mundo de Miguel de cabeça para baixo, como se eu tinha sido virado. Poderia exigir respostas, culpar Lúcia, procurar Mariana. Poderia fazer tudo isso. Ou poderia deixar o rio levar mais um segredo. Eu também gosto de você, Miguel respondeu, passando o braço pelos ombros do menino. Mais do que você imagina. E quando voltaram para a festa, Alex não era mais só o padrinho. Era algo mais complicado, mais bonito e mais doloroso do que isso. Era um homem que tinha encontrado um filho no lugar onde menos esperava, e que talvez fosse aprender a ser pai sem nunca dizer uma palavra. A festa continuava, mas agora Alex via tudo através de um vidro embaçado. As risadas soavam como ecos distantes, as luzes piscantes da decoração pareciam estrelas morrendo. Ele observava Miguel correndo entre os primos, o cabelo desgrenhado, as mãos sujas de bolo, e sentia algo se rearranjar dentro dele, não como uma revelação, mas como um terremoto lento, daquele tipo que muda a geografia de um lugar sem que ninguém perceba de imediato. Lúcia o encontrou encostado na parede da varanda, segurando um copo de refrigerante que havia esquecido de beber. Ela não disse nada, apenas ficou ao seu lado, como se soubesse que algumas presenças são perguntas sem necessidade de resposta. Alex sentiu o cheiro do perfume dela, algo cítrico, quase azedo, como a casca de uma laranja deixada ao sol. Era o mesmo cheiro de 20 anos atrás, quando tudo ainda era possível e nada era certo. Você vai contar para ele? Perguntou Lúcia finalmente. Não havia medo na voz, apenas uma curiosidade cansada, como quem pergunta sobre o tempo depois de uma tempestade. Alex girou o copo entre os dedos, observando as bolhas subirem e estourarem na superfície. Não sei. Às vezes acho que a verdade é como esses balões. Apontou para os que flutuavam no teto do salão, alguns já murchos, outros prestes a estourar. Se a gente furar, faz barulho, assusta todo mundo. Mas se deixar quieto, um dia ela desinfla sozinha e ninguém nem nota que sumiu. Lúcia riu baixo, um som que não combinava com o vestido justo e os sapatos de salto. Você sempre foi poético demais para a sua própria vida, Alex. Ou será que é covardia? Ele não se ofendeu. Sabia que Lúcia não usava palavras para machucar, mas para medir. Como quando se bate na parede para ver se o azulejo está oco por baixo. Talvez seja só esperança, disse. Há de que algumas coisas não precisam ser desmontadas para serem entendidas. Ela o olhou de lado, e pela primeira vez em anos, Alex viu algo que não era desafio nos olhos dela. Era quase pena. Ou talvez reconhecimento. Mariana não era assim. Ela queria tudo aberto, tudo claro. Até quando doía. Alex sentiu o nome dela como um soco no estômago. Mariana. A mulher que havia amado com uma intensidade que ainda o envergonhava, não pelo sentimento, mas pela ingenuidade de achar que amor bastava para segurar qualquer coisa, incluindo um segredo do tamanho de um filho. Eu sei, murmurou. Mas o Miguel não é dela. É nosso. E isso muda tudo. Lúcia ficou quieta por tanto tempo que Alex pensou que ela não ia responder. Quando falou, sua voz estava mais baixa, como se temesse que as palavras atraíssem algo indesejado. Você acha que eu não penso nisso todos os dias? Que não vejo você nele cada vez que ele franze a testa, ou ri com a boca fechada? Mas a gente não pode viver assim, Alex. Escondido nas sombras do que poderia ter sido. E se for melhor assim? Ele insistiu, mais para si mesmo do que para ela. Se a gente derrubar essa parede, não tem como voltar atrás. Não tem como consertar. Lúcia tocou o braço dele, um gesto rápido, quase clínico. Algumas coisas não são para consertar. São para carregar. Você sabe disso. E então Miguel apareceu ofegante, com as bochechas coradas e um pedaço de bolo na mão. Tio Alex, vem. O vovô está contando a história da vez que ele quase afundou o barco do seu Zé. Alex olhou para o menino, para a mancha de chocolate no queixo, para os olhos que eram espelhos distorcidos dos seus. E soube, com uma certeza que doía, que não havia mais escolhas a fazer. Havia apenas tempo. Tempo para ser o que Miguel precisava, mesmo que isso significasse ser menos do que ele próprio era. Vamos então, disse, estendendo a mão.
mas só se você prometer não rir da minha cara quando eu contar que também quase afundei um barco uma vez. Miguel riu, alto e claro, e puxou Alex para dentro da festa. E enquanto eles se afastavam, Lúcia ficou para trás, observando os dois com as mãos apertadas uma contra a outra, como se estivesse segurando não um segredo, mas um fio solto do tecido do mundo. A noite tinha cheiro de terra molhada e fumaça de churrasco, mas Lúcia sentia apenas o gosto metálico da incerteza na boca. O fio que ela segurava não era só uma metáfora poética, era quase tangível, um tremor nos dedos, como se o ar entre ela e os dois que se afastavam fosse feito de algo mais denso que oxigênio, algo que podia ser puxado, esticado ou cortado com um gesto brusco. Ela não tinha ouvido a história do barco do vovô, nem a de Alex, porque Lúcia desde pequena aprenderá que algumas histórias não eram para ela. Eram como as conchas que o mar devolve cheias de areia, bonitas por fora, mas vazias quando você as leva ao ouvido. Só que dessa vez, o vazio doía de um jeito novo. Como se ao ver Alex estender a mão para Miguel, ela tivesse percebido que existiam tipos de afundar que não tinham a ver com água. Do outro lado do quintal, a tia Marisa gritava algo sobre o bolo queimando, e o riso de Miguel se misturava ao barulho dos talheres batendo nos pratos de plástico. Lúcia encostou as costas na parede da casa, onde a tinta descascava em lascas finas como unhas de gato. Foi então que viu o sapo. Não era um sapo comum. Era daqueles verdes esmeralda com manchas pretas que pareciam mapas de lugares que não existiam. Estava parado no parapeito da janela da cozinha, imóvel, como se também estivesse observando a festa. Ou observando ela. Você não é daqui, murmurou Lúcia, mais para si mesma do que para o animal. O sapo piscou. Ou pelo menos ela achou que ele piscou. Depois, com um pulo que parecia mais um suspiro do que um movimento, caiu no chão e sumiu entre as pernas das cadeiras de plástico. Lúcia se agachou como se fosse possível recuperar algo que já tinha se perdido. Foi quando sentiu o cheiro, não era só terra molhada. Era algo mais antigo, como mofo em livro esquecido. E de repente lembrou-se da caixa. A caixa de madeira que o vovô guardava debaixo da cama, aquela que ele dizia conter coisas que o mar não quis levar. Ninguém nunca tinha aberto. Nem a vovó, que fingia não saber da sua existência. Mas Lúcia, aos 7 anos, tinha visto o vovô sussurrar algo para ela antes de trancá-la com um cadeado enferrujado. E agora, com os dedos formigando, ela sabia que a chave estava no bolso do vestido que usará no enterro da vovó, aquele mesmo que ainda guardava no fundo do armário, embrulhado em papel de seda amarelado. O barulho da festa parecia distante, como se estivesse do outro lado de um vidro espesso. Lúcia se levantou, passou a mão no vestido de algodão que usava, não era o do enterro, mas a memória do tecido era a mesma, e entrou na casa. A caixa não estava mais debaixo da cama do vovô. Estava em cima da comoda como se alguém, ou algo tivesse decidido que era a hora. O cadeado estava aberto. Dentro não havia ouro, nem joias, nem cartas de amor. Havia uma concha do tamanho de um punho fechado, tão branca que parecia feita de osso. E enrolado em torno dela, um fio de linha azul desbotado, do mesmo tom do mar quando a tempestade está prestes a chegar. Lúcia pegou a concha. E ouviu não com os ouvidos, mas com a nuca, com os pulsos, com a parte de trás dos joelhos, uma voz que não era voz, mas sim o eco de muitas vozes sobrepostas, como ondas batendo em rochas há séculos. Você sempre soube que não era só uma história de barco. O chão balançou. Ou talvez fosse ela. Lúcia segurou a concha com mais força, e foi então que viu, refletido em sua superfície polida, não o seu rosto, mas o de uma menina de olhos escuros, igual aos seus, só que mais velha. Mais triste, e atrás dela uma figura alta feita de sombra e sal, que estendia a mão não para cumprimentar, mas para puxar. Do lado de fora, o riso de Miguel cortou o ar como uma faca. Lúcia virou a cabeça na direção da janela e viu Alex, agora agachado ao lado do menino, mostrando algo no chão, talvez um inseto, talvez uma pedra. Os dois tinham as cabeças juntas e por um segundo, Lúcia sentiu uma pontada de algo que não era inveja nem saudade, mas uma espécie de reconhecimento. Eles também estavam à beira de um segredo. Só que o deles era feito de terra, de risadas, de coisas que podiam ser contadas à luz do dia. O dela era feito de conchas, de fios azuis e de uma verdade que o vovô tinha levado para o fundo do mar. Lúcia respirou fundo. Guardou a concha no bolso. E quando saiu de novo para o quintal, o sapo esmeralda estava de volta, desta vez em cima do pé dela. Ele não pulou. Esperou. Como se soubesse que agora ela tinha uma escolha que não era sobre ser mais ou menos do que era, mas sobre que tipo de história queria carregar.
Lúcia baixou os olhos para o sapo, e pela primeira vez notou que suas patas traseiras tinham uma cicatriz em forma de meia-lua, como se algo tivesse marcado sem querer matá-lo. A criatura não piscou. Não coachou. Apenas ficou ali verde e pulsante, enquanto o vento trazia o cheiro de algas secas e o barulho distante das crianças brincando de esconde-esconde entre os coqueiros. Ela se agachou devagar, até que seus olhos ficassem no mesmo nível dos dele. O sapo não recuou. Em vez disso, esticou uma pata e tocou levemente a ponta do tênis de Lúcia, como se testasse a temperatura de uma memória. Você não é daqui, disse ela, não como pergunta, mas como uma constatação que vinha de um lugar mais fundo que a lógica. O sapo não respondeu, claro, mas sua garganta inflou por um segundo, como se engolisse uma palavra. Foi então que Lúcia notou o fio azul. Não era o mesmo que ela tinha encontrado na concha, este era mais grosso, quase um cordão, saindo debaixo da língua do sapo e se perdendo entre as folhas secas do chão. Ela hesitou, mas algo em seu peito, algo que não era coragem nem medo, a fez estender a mão. Quando seus dedos roçaram o fio, uma corrente de ar quente subiu por seu braço, como se alguém tivesse soprado dentro de suas veias. O quintal desapareceu. Em seu lugar, uma praia que ela nunca tinha visto, areia preta, água tão transparente que dava para contar as estrias nas pedras do fundo. E ali no meio das ondas, uma figura que não era seu vovô, mas que usava o mesmo chapéu de palha desfiado, o mesmo relógio de bolso que não marcava horas. O homem, se é que era um homem, segurava uma rede cheia de conchas que brilhavam como se tivessem engolido a luz da lua. Quando ele virou o rosto, Lúcia viu que seus olhos eram dois espelhos, refletindo não a paisagem, mas ela mesma, aos 7 anos, sentada na areia com as mãos cheias de areia molhada. Você está colhendo o que não foi plantado, disse a figura, e sua voz era o som das marés se chocando contra os recifes. Mas toda colheita tem um preço. Lúcia tentou responder, mas sua boca estava cheia de água salgada. Quando ela cuspiu, o sapo esmeralda caiu no chão do quintal de volta, e o fio azul se partiu como um elástico esticado demais. As crianças ainda riam ao longe. O sol ainda queimava. Mas agora, entre os dedos de Lúcia, havia uma semente pequena, azulada, com veias que pulsavam como se tivessem sangue. Ela a segurou contra a luz e viu, dentro dela, um mapa de linhas que se moviam, como se algo vivo tentasse sair. O sapo pulou em seu colo. Desta vez, não esperou. Desta vez, sabia. E Lúcia entendeu de repente que a escolha nunca tinha sido entre guardar ou contar o segredo. Era entre plantar a semente e deixar que ela crescesse sozinha, ou carregá-la no bolso até que seu peso a transformasse em outra coisa, algo que não era mais dela nem do mar, nem da terra, mas de um lugar onde as três coisas se confundiam. Ela olhou para as crianças, para o quintal, para o horizonte onde o céu e a água se beijavam sem pressa, e sorriu, não um sorriso de alívio nem de vitória, um sorriso de quem finalmente reconhece o formato de uma armadilha, e decide, mesmo assim, entrar nela de olhos abertos. Lúcia abaixou-se e enterrou a concha na terra úmida do quintal, não como quem esconde, mas como quem devolve. O sapo, imóvel em seu colo, parecia observar o gesto com uma paciência ancestral. Quando ela se levantou, as crianças já não estavam mais ali. Em seu lugar, um círculo de formigas vermelhas desfilava em processo, carregando grãos de areia que brilhavam como fragmentos de vidro. Uma delas parou diante dela, ergueu as antenas e por um instante, Lúcia jurou ter visto seus próprios olhos refletidos naqueles pontos negros. O vento mudou de direção. Não era mais o sopro quente que vinha do mar, mas algo mais antigo, que cheirava a musgo e a ossos secos. Lúcia sentiu a pele formigar, não de medo, mas de uma memória que não era sua, a sensação de estar sendo observada por algo que não tinha olhos. O sapo pulou no chão e, em vez de sumir entre as folhas, ficou parado, virado para o mato alto. Lá, entre os galhos retorcidos da gameleira, algo se mexeu. Não era um animal. Não era uma pessoa. Era uma sombra com contornos que se recusavam a se fixar, como se estivesse tentando lembrar sua própria forma. Você não deveria ter plantado isso aqui, disse uma voz que não veio da sombra, nem do ar, nem da terra, mas de algum lugar entre os três. Lúcia reconheceu o timbre. Era a mesma voz que, quando criança, ela ouvia nos sonhos em que afundava no mar sem se molhar. Agora vai nascer. Nascer o quê? Perguntou, embora soubesse que não era uma pergunta que merecia resposta. A sombra se esticou não como um corpo, mas como tinta derramada em água. Por um segundo, Lúcia viu dentro dela o mesmo mapa de linhas que pulsava na concha. Só que agora as linhas não estavam presas. Estavam crescendo. Algo que não é seu, a respondeu a voz. Algo que não é de ninguém. E que mesmo assim vai querer ser de todo mundo.
O sapo deu um salto repentino e desapareceu dentro da sombra. Lúcia não gritou, não recuou. Em vez disso, sentiu as mãos formigarem, como se algo dentro dela também estivesse despertando. Quando olhou para baixo, viu que sua pele estava coberta por veias finas e luminosas, desenhando o mesmo padrão da concha. Não doía. Não ardia. Era como se seu corpo, de repente, tivesse se lembrado de uma linguagem que ela nunca soubera que existia. As formigas sumiram. O círculo de areia brilhante ficou vazio. E no centro dele, onde a concha tinha sido enterrada, uma rachadura se abriu na terra. Não era uma fenda comum, as bordas não eram de terra, mas de algo que parecia vidro preto, reflexivo. Lúcia se ajoelhou e encostou os dedos. A superfície estava fria, mas não gelada. Viva, mas não respirando. Dentro da rachadura, algo batia. Não era um coração. Não era um relógio. Era um ritmo que não pertencia a este mundo, mas que mesmo assim, seu corpo reconheceu imediatamente. Como se em algum lugar muito fundo, ela sempre soubesse que aquilo estava lá, esperando. Você ainda pode tirar, disse a voz, mais perto agora, quase um sussurro em seu ouvido. Pode cavar, pode quebrar, pode fingir que nunca viu. Mas aí você vai passar o resto da vida ouvindo isso batendo debaixo dos seus pés. E um dia, quando menos esperar, vai acordar e descobrir que não é mais você quem está cavando. É isso aqui, dentro de você. Lúcia retirou a mão. A rachadura continuou aberta, pulsando. Ela se levantou, sacudiu a terra das mãos e foi até a casa. Não correu. Não olhou para trás. Dentro da cozinha pegou a faca de cortar pão, a que tinha cabo de osso e lâmina tão afiada que cortava o ar como se fosse tecido. Voltou para o quintal, ajoelhou-se de novo e com um gesto preciso cortou a própria palma da mão. O sangue caiu dentro da rachadura. Não foi um sacrifício. Foi um convite. As linhas em sua pele brilharam mais forte. A sombra entre os galhos se contorceu como se estivesse rindo. E então, do fundo da fenda, algo começou a subir. Não era uma planta. Não era um animal. Era uma coisa feita de raízes e espelhos, de sal e silêncio, que se enrolou em seus braços como uma criança que finalmente encontrou o caminho de casa. Lúcia fechou os olhos. Quando os abriu, o quintal estava vazio. A rachadura tinha sumido. O sapo estava de volta, sentado em cima da pedra onde as crianças costumavam brincar. Só que agora ele não era mais um sapo. Ou, pelo menos, não só um sapo. Seus olhos eram dois poços profundos, e dentro deles Lúcia viu, por um segundo, o reflexo de todas as escolhas que ainda estavam por vir. E agora? Perguntou, embora já soubesse que a pergunta era inútil. O sapo coisa piscou. Ou talvez não tenha piscado. Talvez tenha apenas mudado de forma por um instante, como quem ajusta o foco de um telescópio. Agora, disse a voz, que desta vez veio de dentro dela mesma, a gente espera. Porque algumas coisas não nascem. Elas despertam. E quando acordarem, você vai ter que decidir se é a mãe ou a comida. Lúcia olhou para suas mãos. As linhas ainda brilhavam, mas agora ela sabia que não eram só dela. Eram de todas as mulheres da sua família que tinham enterrado segredos no mesmo pedaço de terra. De todas as crianças que tinham brincado ali e saído diferentes. Do mar, que nunca parava de murmurar. Da sombra que nunca tinha ido embora. Ela sorriu de novo. Desta vez era um sorriso que não cabia em seu rosto. Um sorriso que parecia vir de muito longe, de um lugar onde as coisas não nasciam, elas simplesmente começavam. E então, como se tivesse ouvido um chamado, ela virou-se para o mato e deu o primeiro passo. Não em direção à sombra. Não em direção à casa. Mas para o lugar exato onde a terra e o céu se tocavam sem fazer barulho. Onde, ela sabia, algo a esperava. Não para ser encontrado. Para ser lembrado. O lugar onde a terra beija o céu não era uma linha, mas uma respiração. Ela sentiu o chão ceder não sob seus pés, mas dentro deles, como se suas raízes, as que nunca soube que tinha e finalmente encontrassem o solo que as esperava há séculos. Não havia porta, nem caminho, nem sequer um limite. Havia apenas o momento em que o vento parou de soprar para fora e começou a soprar para dentro. E então ela viu, não com os olhos, mas com as palmas das mãos, onde as linhas brilhantes agora se entrelaçavam como fios de uma teia antiga. Cada nó era uma voz, a avó que enterrou sementes de girassol no umbigo da terra para que nascessem só de noite, a tia que costurava bonecas de pano com fios de cabelo das meninas da vila, para que nunca esquecessem de onde vieram, a criança que ela própria fora, sentada na areia, ouvindo o mar contar uma história que só terminaria quando ela a recontasse. A sombra não era uma coisa a ser temida, era o avesso da luz, o lado de trás do bordado, onde os pontos soltos finalmente faziam sentido. Ela estendeu as mãos e, em vez de tocar algo, desatou.
Os fios se soltaram suaves como algas na maré, e cada segredo enterrado subiu à superfície não como verdade, mas como possibilidade. As mulheres da sua família não estavam presas à terra, estavam tecendo com ela. O mar não murmurava, cantava em harmonia com o vento que ela agora respirava. E a sombra? A sombra era apenas o lugar onde a luz descansava antes de se tornar outra coisa. Quando ela abriu os olhos, ou talvez os tenha fechado para sempre, estava de volta ao ponto de partida. Mas o mato não era mais mato. Era um portal que ela mesma havia costurado com passos. A casa não era mais casa. Era uma concha vazia, esperando a próxima maré. E suas mãos não brilhavam mais. Porque a luz agora estava em todo lugar. No bolso do vestido, encontrou uma semente de girassol negra como a noite. Não a plantou. Engoliu. E quando a lua nasceu, ela também nasceu, não do ventre de uma mãe, mas do ventre do mundo. Não para ser encontrada. Não para ser lembrada. Para ser a lembrança.